Vivemos em um mundo que glorifica a pressa. A vitória parece reservada aos mais barulhentos, aos mais impacientes, aos que correm como se estivessem sendo perseguidos por fantasmas invisíveis. Mas, e se o verdadeiro sucesso não estiver na velocidade, e sim na direção? E se a resposta para sua inquietação não for correr mais rápido, mas caminhar com mais propósito? A filosofia estoica nos ensina que a calma não é passividade, é poder contido. É a espada embainhada de quem sabe que não precisa provar nada a ninguém. É o silêncio daquele que aprendeu a dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Neste vídeo, você vai descobrir como a calma pode se tornar o caminho mais inesperado e mais poderoso para o seu sucesso em 10 passos estoicos, profundos e transformadores. Se você está cansado de viver em guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça, escreva nos comentários: "Eu escolho construir minha paz". Essa não é uma frase bonita. É uma decisão, um compromisso com uma vida mais consciente, mais forte, mais sua. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Neste canal, cada frase é um golpe contra a ilusão. Cada reflexão, uma tocha acesa na escuridão da mente. E cada vídeo, um lembrete de que o verdadeiro poder começa no silêncio que você constrói dentro de si. Feche os olhos por um instante. O que está prestes a ouvir não é apenas um roteiro, é um chamado. Uma chance de confrontar o que você tem evitado e finalmente caminhar em direção à sua essência. Parte 1. O ruído é o inimigo invisível. O fracasso muitas vezes não nasce da falta de talento, mas da ausência de silêncio. Vivemos cercados por estímulos que gritam, por opiniões que se impõem como verdades absolutas, por comparações que corroem em silêncio. É nesse ambiente caótico que muitos se perdem, não por não saberem o que fazer, mas por não conseguirem mais ouvir a própria consciência. Sêneca escreveu: "Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Mas como viver bem quando a mente está sempre em guerra? Como encontrar clareza quando somos forçados a correr antes mesmo de sabermos para onde vamos? A pressa, travestida de produtividade, rouba o presente e lança o espírito em uma ansiedade constante pelo que ainda não aconteceu. A calma nesse cenário é um ato de resistência. Não se trata de indiferença, mas de domínio. Quando você escolhe a quietude, você se torna inatingível pelas tempestades externas. Você não reage ao mundo. Você o observa, entende, decide. Essa é a primeira chave. Aprender a silenciar o barulho que vem de fora para começar a escutar o que realmente importa dentro de você. Dominar esse silêncio exige coragem, porque nele você encontra tudo aquilo que tentou ignorar. Suas fraquezas, seus medos, sua verdade nua. Mas também é nele que nasce o poder real. O poder de agir com intenção e não por impulso. De construir uma vida que não seja uma resposta ao caos, mas uma expressão da sua essência. E a pergunta que fica é: quantas decisões erradas você tomou por não ter parado para ouvir o silêncio? Parte 2. A calma é um espaço de força. A maioria associa calma com fraqueza, como se o silêncio fosse sinônimo de rendição e a serenidade um sinal de passividade. Mas os antigos estoicos sabiam o contrário, que a calma é o verdadeiro campo onde a força é forjada. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava guerras externas e internas, e mesmo assim escreveu: "Aquele que é sereno está em posse de si mesmo". A calma não é ausência de ação, mas presença total no que se faz. É agir sem desespero, falar sem precisar provar, decidir sem a ânsia de agradar. Enquanto o mundo corre em círculos, o homem calmo constrói retas. Enquanto os outros gritam, ele escuta. E porque escuta, compreende. Porque compreende, lidera.
e porque lidera a si mesmo, acaba por inspirar os outros. Há poder em caminhar devagar quando todos correm. Há coragem em respirar fundo quando tudo pede urgência. A verdadeira força não está em quem levanta mais peso, mas em quem sustenta o próprio espírito quando tudo à volta desaba. Calma é autocontrole, é disciplina emocional, é a habilidade rara de manter o leme firme, mesmo quando os ventos enlouquecem. A pressa cega, a raiva distorce, a ansiedade paralisa, mas a calma revela, ela permite que você veja o que os outros ignoram, que perceba nuances, que enxergue caminhos onde antes só havia obstáculos. E o mais importante, ela te impede de ser manipulado pelas emoções alheias, porque quem domina a própria temperatura emocional jamais será queimado pelo calor da impulsividade dos outros. Essa é a força que não se ostenta, mas transforma. A força que não precisa ser notada para ser sentida. A força que constrói impérios internos, inabaláveis, invisíveis, invencíveis. Parte 3. O sucesso silencioso é o mais poderoso. Vivemos na era da exibição, onde cada passo precisa ser compartilhado, cada conquista anunciada e cada vitória reconhecida publicamente para que pareça real. Mas os estoicos viam o sucesso por outra ótica, uma mais profunda, mais silenciosa, mais duradoura. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer. Nisso está a raiz da verdadeira liberdade e também do verdadeiro sucesso. O sucesso silencioso não se alimenta de aplausos, mas de coerência. Ele cresce no invisível, nas decisões difíceis tomadas sem plateia, nos sacrifícios feitos quando ninguém está olhando, na firmeza de caráter que se mantém mesmo sob pressão. Enquanto muitos correm para serem vistos, o estoico caminha para se tornar invisivelmente invencível. A calma, nesse contexto, é uma blindagem. Ela protege você da vaidade, do ego inflado, do vício em validação. Você não precisa provar nada ao mundo quando já provou a si mesmo que é capaz de resistir ao mundo. O verdadeiro sucesso é interno. É quando você consegue deitar a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que não traiu seus princípios, que não se vendeu por atalhos, que não quebrou sua integridade para acelerar um destino que só chega para os que estão prontos. E há algo poderoso em crescer no escuro, como uma raiz que se fortalece antes de romper a terra. O sucesso que nasce da calma é como uma montanha, silenciosa, firme e impossível de ignorar quando finalmente se revela. Porque o que é construído no barulho precisa de barulho para se manter. Mas o que é forjado no silêncio sustenta-se por si. Se esta mensagem está despertando algo dentro de você, agora é o momento de agir. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. E comente aqui embaixo: eu escolho crescer em silêncio. Mostre que você não está aqui apenas para ouvir, mas para se transformar. Parte 4. A calma revela o que realmente importa. A vida moderna é uma sequência ininterrupta de distrações. Notificações, compromissos, comparações e urgências artificiais disputam nossa atenção a cada segundo. E nessa avalanche de estímulos, algo vital se perde: a clareza. Perdemos a noção do que realmente importa, trocando o essencial pelo imediato, o profundo pelo superficial, o duradouro pelo urgente. Vivemos ocupados demais para pensar, acelerados demais para sentir, distraídos demais para perceber que estamos perdendo a vida enquanto tentamos conquistá-la. A mente se torna um campo de batalha, desejos, cobranças e inseguranças em guerra constante. E no centro desse tumulto, o que deveria ser simples torna-se invisível. O que é essencial torna-se irrelevante. Mas a calma, a verdadeira calma, funciona como um filtro.
Quando você silencia o caos ao redor, começa a enxergar com nitidez brutal. As ilusões caem, as máscaras sociais perdem o sentido. Os objetivos falsos que você herdou da pressão externa desmoronam. E o que sobra? Sobra o essencial. Sobra aquilo que tem peso, que tem alma, que tem propósito. Sêneca alertava: é preciso viver para os outros se quisermos viver para nós, mas só se pode viver para os outros quando se entende por que se vive. E isso só é possível quando se vive com intenção. Mas como agir com intenção se nem ao menos se sabe o que se quer? A calma te devolve essa resposta. Ela é o espaço onde você reencontra sua bússola interior, longe dos gritos alheios. Só no silêncio é possível ouvir a voz da consciência. Só na pausa se reconhece o que tem valor eterno e o que era apenas ruído passageiro. E então você começa a ver que a pressa te fazia correr em direção ao vazio, que a ansiedade te fazia lutar por coisas que nunca te preencheriam, que o medo de parar te impedia de perceber que sua vida estava sendo vivida no piloto automático. É nesse instante de clareza que nasce o verdadeiro despertar. O momento em que você compreende que não precisa de mais velocidade, precisa de mais verdade. Calma não é lentidão, é direção. É quando você deixa de correr por tudo para começar a caminhar por algo que realmente vale a pena. E esse algo pode ser um propósito, um princípio ou simplesmente a paz de estar inteiro, mesmo em meio à tempestade. Porque quem aprende a parar, começa a enxergar. E quem enxerga o essencial, nunca mais se perde no acidental. Parte 5. A calma é o berço da disciplina. Disciplina não nasce da raiva, nem da pressa. Não é fruto do medo nem do desespero. Ela nasce da decisão consciente de ser constante, mesmo quando tudo em você quer parar. E essa constância só é possível em quem aprendeu a viver com calma. A calma é o berço da disciplina, porque só ela permite que você veja além do instante, além do desejo imediato, além do prazer passageiro. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente, mas quem vive escravo da pressa espera resultados imediatos. Desiste na primeira frustração. Salta de um objetivo ao outro sem aprofundar em nenhum. A disciplina, por outro lado, é a arte de construir devagar o que é grande demais para nascer rápido. E só o homem calmo consegue sustentar esse tipo de construção. A calma dá tempo ao tempo. Ela ensina que cada passo importa, que repetir, aprimorar, insistir, ainda que ninguém veja, é uma forma silenciosa de respeito por si mesmo. Quem é calmo não se deixa levar pelo calor da emoção do dia. Ele sabe que há algo mais importante que a vontade do momento, o compromisso com quem está se tornando. E disciplina é isso. É ser fiel a quem você quer ser, mesmo quando tudo em você quer voltar a ser quem você era. É acordar cedo quando o corpo implora por mais sono. É manter o foco quando a mente quer distração. É continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados visíveis, mesmo sem motivação. Porque você sabe, a semente precisa ser enterrada antes de florescer. A calma fortalece esse processo. Ela impede que você confunda agitação com progresso. Ela te faz perceber que não é sobre fazer muito, mas sobre fazer o que precisa ser feito. Todos os dias, com presença, com firmeza, com propósito. E talvez essa seja a maior lição. A disciplina não começa na força, mas no silêncio. Não começa na pressão externa, mas na decisão interna de não mais se abandonar. Parte 6. A calma. Te dá o controle que a emoção tira. Quantas decisões você tomou no calor da emoção e depois se arrependeu? Quantas palavras lançadas como flechas em momentos de raiva destruíram pontes que levariam anos para serem reconstruídas? Quantas escolhas feitas na euforia acabaram te afastando do que realmente importava? A emoção, por mais humana que seja, é instável. Ela incha a importância do momento e reduz a clareza do propósito.
Em segundos, uma explosão de raiva, medo ou ansiedade pode anular anos de progresso. E é por isso que a calma é uma virtude tão poderosa. Ela é o escudo entre o impulso e a ação. A ponte entre o que sentimos e o que realmente decidimos fazer. Marco Aurélio, mesmo diante das maiores pressões políticas e existenciais, escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse é o poder da calma. Ela te devolve o controle que as emoções tentam roubar. E quando você recupera esse controle, tudo muda. Você não responde mais com gritos, responde com direção. Você não toma decisões para provar algo, mas para honrar algo. A calma é a base da estratégia, da sabedoria, da visão clara. Enquanto a emoção quer urgência, a calma exige intenção. Enquanto a emoção grita, faça agora, a calma sussurra, pense melhor. Essa pausa entre o sentir e o agir é onde o estoico se fortalece. Não se trata de reprimir o que se sente, mas de educar a resposta. A raiva pode vir, mas você não é obrigado a obedecê-la. A ansiedade pode te visitar, mas você não precisa recebê-la como dona da casa. A calma te ensina que você pode sentir sem se afogar, pode sofrer sem se desintegrar, pode perder o chão sem perder a si mesmo. E isso é liberdade, porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por si mesmo. Se esta jornada está fazendo sentido para você, mostre que está presente. Curta este vídeo agora e se inscreva no Sentinela Estoico para continuar caminhando conosco rumo à sua fortaleza interior. Parte 7. A calma te ensina a lutar sem perder a paz. A maioria acredita que lutar exige fúria, que resistir demanda tensão, que vencer só é possível com os punhos cerrados e os dentes trincados. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. É possível estar em guerra sem estar em desequilíbrio. É possível enfrentar o mundo sem perder o eixo. É possível lutar com firmeza e ainda assim permanecer em paz. A calma não anula a luta. Ela apenas transforma a forma como você luta. Em vez de reagir no calor do momento, você age com frieza estratégica. Em vez de se consumir em batalhas desnecessárias, você escolhe cuidadosamente onde sua energia será colocada. Em vez de buscar a vitória para alimentar o ego, você busca o progresso que fortalece a alma. Marco Aurélio enfrentou traições, guerras e epidemias, mas nunca permitiu que o caos externo contaminasse sua paz interior. Ele entendeu que o inimigo real não está do lado de fora, está dentro. Está na sua incapacidade de manter o foco, na sua entrega à raiva, na sua necessidade de provar algo a todos. Quando você silencia esse inimigo, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Lutar com calma é resistir com clareza, é dizer não sem gritar, é impor limites sem ódio, é agir com firmeza sem se deixar arrastar pela selvageria alheia. A calma te dá controle e, com ele, a capacidade de vencer batalhas sem se perder nelas. Você aprende que não precisa responder a toda provocação, não precisa corrigir toda injustiça no grito, não precisa ser levado pela maré emocional dos outros. Mais do que isso, você entende que nem toda luta vale sua energia, que há vitórias que custam caro demais e guerras que te destroem mais do que o inimigo jamais poderia. A calma é a lente que separa o que vale a pena do que só serve para inflar o orgulho. E lutar com essa consciência é um dos maiores atos de força interior que alguém pode desenvolver. Porque há uma força que vem do centro e não da superfície. Uma força que não se impõe pelo volume, mas pela firmeza. E quem luta a partir desse centro não apenas conquista vitórias, conquista a si mesmo. E esse tipo de conquista não se perde. Parte 8. A calma é o antídoto contra a autossabotagem. A grande parte do sofrimento humano não vem do mundo exterior,
mas das guerras internas que travamos contra nós mesmos. São as dúvidas que alimentamos em silêncio, os julgamentos constantes, a voz cruel da culpa que sussurra que nunca somos suficientes. E nesse cenário de autossabotagem, a calma não é um luxo, é uma necessidade vital. Autossabotagem é agir contra os próprios interesses, mesmo quando sabemos o caminho certo. É adiar, procrastinar, explodir, desistir, tudo em nome de uma confusão interna que não conseguimos nomear. E essa confusão é alimentada por impulsos, por pressa, por ruídos. A mente agitada não consegue discernir, e quem não discerne se destrói. A calma, por outro lado, é a terra firme onde você reconstrói sua confiança. Ela desacelera os pensamentos autodestrutivos e cria um espaço entre o erro e o autojulgamento. Nesse espaço nasce o aprendizado. Você deixa de ser carrasco de si mesmo para se tornar seu próprio aliado. Deixa de reagir contra si e começa a caminhar consigo. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso vale especialmente para o que pensamos sobre nós mesmos. A opinião impaciente, intolerante e cruel que temos sobre nossas falhas é o combustível da autossabotagem. A calma corrige essa lente. Ela permite que você veja seus erros sem ódio, seus limites sem vergonha, seus processos sem desespero. Calma é autocompreensão. E quem se compreende começa a se libertar. Você passa a entender seus padrões, reconhece as armadilhas que costuma montar para si mesmo. Aprende a pausar antes de repetir os mesmos erros. E mais importante, aprende a não desistir de si por não ser perfeito. Porque no fim, a verdadeira disciplina não é ser infalível, mas ser constante mesmo após falhar. E essa constância só é possível quando há calma, porque só a calma sustenta a compaixão que te mantém de pé nos dias em que você mesmo quer cair. Parte 9. A calma. Te conecta com o presente, onde tudo acontece. Vivemos ausentes do agora, com os olhos voltados para o que ainda não aconteceu ou para aquilo que já não pode ser mudado. A mente corre, salta, foge. E nesse movimento constante, perdemos o único lugar onde a vida realmente acontece: o presente. A calma, então, não é apenas uma virtude. É um portal, um retorno, um reencontro com o agora. O presente é tudo o que temos, mas raramente o habitamos. Estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivendo de fato. Antecipamos medos, revivemos dores, criamos cenários que nos paralisam. E nesse teatro mental, o tempo escorre entre os dedos como areia. A calma te devolve esse tempo, ela te ancora, ela puxa a mente de volta para o corpo, faz você respirar, sentir, existir. Marco Aurélio escreveu: confina-te ao presente. Ele sabia que o passado já não está sob o seu domínio, e o futuro jamais esteve. Mas o agora é o único território que você pode governar. E esse governo começa quando você silencia os ruídos internos o suficiente para perceber onde está, o que sente, o que está fazendo e por quê. A pressa nos aliena, a ansiedade nos exila, mas a calma nos reconduz à realidade. E quando você retorna ao agora com presença verdadeira, tudo muda. As decisões se tornam mais conscientes, as ações mais intencionais, as conversas mais profundas. A vida deixa de ser um borrão e passa a ter contorno, significado, textura. A maioria não está exausta pela quantidade de tarefas, mas pela ausência de presença, por viver em constante fuga de si, por tentar chegar a algum lugar sem nunca ter pisado firmemente onde está. A calma é a ponte de volta. É o que permite você experimentar a vida em sua inteireza e não apenas sobreviver a ela. E há algo profundamente transformador nisso,
Porque quando você está verdadeiramente presente, você acessa sua sabedoria. Suas decisões são mais alinhadas com seus valores, seus passos são mais firmes e sua paz mais real. A presença plena não é um dom, é um treino. E todo treino começa com uma escolha: desacelerar para finalmente viver. Parte 10. A calma é o caminho para o sucesso inesperado. O mundo espera que você grite, corra, mostre, prove. Espera que seu sucesso venha em velocidade, ruído e exposição. Mas o sucesso mais verdadeiro, aquele que surpreende, que transforma, que perdura, é muitas vezes silencioso, paciente e profundamente construído no interior. Você não precisa de aplausos imediatos, precisa de consistência, não precisa correr mais que todos, precisa apenas caminhar sem parar, todos os dias, com calma e clareza. O sucesso inesperado não vem para os impacientes. Ele vem para aqueles que tiveram a coragem de se fortalecer por dentro enquanto ninguém via, que fizeram o trabalho invisível, que escolheram a disciplina em vez da distração, que mantiveram a fé em si mesmos, mesmo quando tudo parecia estagnado. Sêneca dizia: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. Mas o estoico não corre desesperado atrás do tempo. Ele caminha com ele. Ele sabe que tudo o que é sólido precisa de maturação, que não se colhe antes de plantar, e que a pressa não acelera o destino, apenas o desvia. A calma não é apenas um meio, é o próprio caminho, porque ela te mantém inteiro enquanto o sucesso não vem. Te protege do desespero, do ego inflado, do abandono de si. E quando finalmente ele chega, o sucesso, a conquista, o reconhecimento, você está pronto. Não apenas para recebê-lo, mas para sustentá-lo com a serenidade de quem já não depende dele para se sentir valioso. O sucesso mais poderoso é aquele que chega quando você já não o persegue, mas o atrai. Quando você já não precisa dele para se sentir inteiro, porque já construiu sua completude no silêncio da disciplina, da presença e da paz. É esse sucesso que ninguém entende, mas todos respeitam, porque ele não veio do barulho, ele veio da calma. Você acaba de percorrer um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Um caminho onde a pressa dá lugar à consciência, onde a gritaria do mundo se silencia diante da força de uma mente em paz. Cada passo dessa jornada não foi apenas sobre sucesso, foi sobre reconexão, sobre lembrar quem você é quando o mundo tenta te convencer de que você precisa ser outra coisa. A calma, como você viu, não é ausência de movimento. É movimento com propósito, não é fraqueza, é força em estado puro. É ela que transforma reação em resposta, impulso em sabedoria, desespero em direção. Se você chegou até aqui, carregue essa verdade com você. O sucesso mais poderoso não é aquele que todos veem, mas aquele que transforma você por dentro, silenciosamente, profundamente, para sempre. E nunca se esqueça, você não precisa correr para provar seu valor. Você só precisa caminhar com firmeza, todos os dias, na direção da sua paz. Até o próximo vídeo.